alegria que se renova e no início de uma nova temporada, a temporada 2017 do Comunhão Inspira e do propósito que dá sentido a esse programa, o diálogo fraterno sobre os nossos desafios de vida. Espero sinceramente que tenhamos um ano aí com positivos encontros, positivas reflexões, inquietações, né, João? Que nos tragam a perspectiva alvissareira de uma transformação edificante do ponto de vista moral e do ponto de vista da nossa atitude, das nossas atitudes em relação à vida. Então, como já nos foi anunciado, o tema do nosso encontro de hoje é depressão, ou os caminhos que nos levam à depressão. E uma honra recebermos aqui João Leal Neto, que vem nos falar sobre o tema. João, receba, como sempre fazemos, receba o nosso abraço fraterno, caloroso e carinhoso de cada um de nós aqui presentes e que esse abraço te envolva, te inspire, te motive para que possamos ouvir de você respostas que nos toquem o coração. E eu gostaria de apresentar de forma breve o João, porque a trajetória do João na doutrina espírita seria impossível, né, de apresentar ao longo desse programa de 1 hora. Mas eu vou fazer de forma breve. O João é dirigente de um grupo de tratamento espiritual aqui na nossa casa, é palestrante, conduz também um programa que tem um formato muito parecido com o Comunhão Inspira, o programa Tirando Dúvidas, que ele faz às terças-feiras, de 15 em 15 dias, né, João? Exato. Junto com o Marcos Vinícius. E tem um traço interessante de característica, eu vou concluir a apresentação, mas tem um traço interessante que caracteriza bem o João Leal. Nesse trabalho que ele realiza, em que ele é dirigente de um grupo de tratamento espiritual, não raras são as vezes em que nós vemos o João, ao longo do período do trabalho, fora da sala, conversando com as pessoas, acolhendo as pessoas, consolando as pessoas, compreendendo os porquês das pessoas estarem ali e oferecendo fortalecimento para a continuidade da jornada. O João também realiza um trabalho importante de apoio a dependentes e de acolhimento a pessoas em estado depressivo. Então, eu gostaria já de iniciar, após ter dado as boas-vindas ao João, te perguntando, João, o seguinte: nós que ocupamos a tribuna algumas vezes, e as pessoas equivocadamente têm a percepção, não, porque está ocupando a tribuna, está imune a processos de tristeza e de depressão. É uma pessoa que está sempre feliz, está sempre radiante, é um ser mais iluminado. É verdade isso, João? Que bom se assim fosse. Mas é importante, com a sua colocação, eu vou avançar um pouco para mostrar que todos nós que aqui estamos, isso é importante, nós, todos vocês, nós carregamos no nosso íntimo o processo depressivo. Vejam bem o que é que eu vou dizer. O processo depressivo faz parte da nossa intimidade, por vários aspectos, Wagner. Primeiro, eu vou de uma forma figurada, à luz da doutrina, mostrar o que representa esse ir e vir da nossa história no processo reencarnatório, que vem nos dando a chance e a oportunidade de, a cada período, avançar um pouco mais no conhecimento, na transformação, sem que a gente tenha que sofrer as preocupações e a ansiedade de caminhar numa velocidade fora da nossa capacidade de poder caminhar. Vamos tentar aqui imaginar de forma figurada o que seria o plano espiritual. Um grande convés de um navio. Grande convés de um navio. E nós estamos no convés desse navio. Um capitão dando a cada um de nós as ordens do que nós temos que fazer, o trabalho que temos que cumprir,
para que essa embarcação possa seguir a sua trajetória em direção ao destino que está estipulado naquela carta de planejamento de navegação. E nós ali estamos, percebendo o ar de uma maneira mais leve, sentindo o sol de uma maneira mais intensa, percebendo a noite e o cair e o chegar do dia de uma maneira mais intensa. E aí então, o capitão nos chama. E aí eu vou fazer essa referência à minha pessoa. Leal, venha cá. Eu me aproximo, me apresento e espero as ordens. Então ele diz para mim, você agora vai ter que dar continuidade a um trabalho que você já começou e só você pode concluir essa tarefa, que é, no fundo, a responsabilidade de cada um de nós diante da vida, que ela não é, não será e não tem a menor chance de ser transferida para ninguém. Porque está aí o próprio Evangelho que mostra a cada um segundo o quê? As suas obras, e não as minhas, a de cada um. Não é? Lei de quê? Causa e efeito, ação e reação. Não precisa ir muito longe, não tem muita ciência para isso, é simplicidade pura de entendimento, porque essa argumentação foi trazida para todos nós para ser percebida por intelectuais e não intelectuais. Preparados e não preparados, entre aspas, no entendimento da vida no plano carnal. Então, o capitão diz, olha, vamos vestir o escafandro. Aí eu tomo aquele susto. O escafandro, e chego até a falar intimamente, não, o escafandro não faça isso comigo. Aí ele diz, olha, mas esse trabalho tem que ser cumprido. Vamos nos preparar para isso. Vou para dentro de uma câmara de descompressão, faço todo aquele processo respiratório e visto aquele escafandro. E eu tenho certeza que eu não estou tão velho assim para que escafandro seja uma coisa que só eu saiba o que é. Todos sabem o que é escafandro. Hoje é mais moderno, mas na época escafandro. Aí, visto o escafandro. Gente, o escafandro, ele é um equipamento que nos dificulta a mobilidade. Tem até uma sapata de chumbo para que a gente, na pressão, no novo movimento do mar, a gente não seja levado, consiga fazer uma trajetória com dificuldade que seja. Visto e fecho aquele compartimento. E aí sou levado até a beira do convés, todos se despedem de mim, me entregam as ferramentas de trabalho e diz, desça, que aquela porca, você é que tem que concluir até o dia que ela chegar no ponto máximo de tensão para a sua tarefa poder ser concluída e aceita. Aí desço. Ligado por quê? Por um tubo de oxigenação. É a minha ligação com o convés desse navio. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós aqui estamos vestidos nesse escafandro. Esse escafandro abençoado, que nós chamamos de corpo físico. O escafandro que, na verdade, nós lutamos muito para poder receber essa oportunidade, porque ele nos proporciona a tarefa de recompor e concluir todo o trabalho que está destinado a cada um de nós. Aí desço. E ele está ligado aonde? Lá em cima, aonde todos nós estamos ligados. Ao Pai, ao universo espiritual que compõe a nossa história, a agregação de inteligência, de harmonia, que está na vida de todos, linkados, e aqui vivendo de uma maneira que eu concluo nesse aspecto dizendo, a vida de cada um de nós e o crescimento de cada um de nós é uma ação solitária. Solitária. Agora, por que estamos todos nós juntos aqui? Porque temos esse agregado importante que se chama ação de solidariedade. É onde nós nos relacionamos, trocamos informações, como estamos fazendo isso aqui agora. Eu falando, Wagner me interrogando, me indagando e vocês vibrando. Então, um componente de energia que se fecha, mesmo dentro da individualidade de cada um de nós. Aí, resultado, estou lá no escafandro. Aí vem a dificuldade de locomoção, fico limitado. E quando eu estou limitado, em alguns momentos, o que é que eu sinto? Saudade, angústia, melancolia. Por quê? Porque eu estou sentindo saudade do convés do navio,
da liberdade maior que temos quando estamos sem o escafandro. E aí, todos nós, é por isso que eu disse no início, temos essa sensação depressiva. Agora, depressão está lá no dicionário, e até na Bahia eles usam esse termo também para mostrar quebra-mola, é saliência, né? Então a saliência é uma depressão. Só não podemos deixar e permitir, e é por isso que nós o tempo inteiro estamos conversando com as pessoas, buscando dialogar, entender, sentir, abraçar, acolher, para que ninguém passe da depressão para o buraco. Porque aí se torna mais difícil a saída, se torna mais traumático o processo de retornar à superfície para fazer aquele trabalho de respiração e de continuar a vida. Então, são as limitações da nossa estrutura física. Você vê os sentidos que nós temos básicos, visão, audição, o que é olfato, tato, quando temos. Porque eu, há algum tempo atrás, enxergava o último lado do auditório sem precisar fazer isso. Até isso, pela idade do escafandro que vai passando, também o próprio escafandro vai ficando com dificuldades com o processo de envelhecimento. Até que, em algum momento, se eu não tiver que ir antes, porque me chamem para outra missão, esse escafandro vai chegar uma hora que ele vai começar até a fazer água. Aí alguém diz, olha, acabou, ele não aguenta mais, vamos retornar. E aí retornamos para o convés do navio. Agora, é importante deixar isso claro, não podemos fazer isso antes da hora. E aí onde a gente faz o alerta do processo depressivo, para que a gente não mergulhe no excesso de ansiedade, intranquilidade, não abra o coração para perceber as coisas que a vida nos oferece, porque senão existe um caminho muito direcionado para a gente tentar querer se ver livre do escafandro antes da hora. Vocês estão entendendo de sentido figurado o que é que eu estou falando? Partir antes da hora. Deixar a responsabilidade de trabalho antes da hora. Porque aí, quando chegamos lá em cima, no processo de, novamente, descompressão, vamos ter muito mais trabalho para poder nos reencontrarmos novamente em condições de receber uma nova oportunidade de aqui estar fazendo essa luta, esse trabalho do dia a dia de crescimento espiritual, que é fundamental para todos nós. Costumo dizer o seguinte, não adianta. Muitos de nós, principalmente quando jovens ainda, quantos aqui não já dissemos em algum momento para os educadores, pais, seja lá quem for, de que maneira for, que nos ajudava, nos conduzia nos primeiros passos da vida, até porque chegar com aquele arzinho infantil é muito bom, porque se eu aparecesse desse jeito, com essa barbicha, esse bigode para minha mãe, dissesse, estou aqui para ser seu filho, ela dizia, o quê? Não. Mas não, eu vim pequenininho, engraçadinho, já fui assim, não é? Porque senão não recebia, esse é o processo, essa é a grandeza da vida, pela consanguinidade nós vamos nos aceitando e fazendo o nosso trabalho de crescimento espiritual, é simples. Mas nós temos uma capacidade intensa de o tempo inteiro estar tentando dizer para nós mesmos que nós não existimos. Não é assim? Não, o espírito não existe, me renego sempre. Por que não? Com essa grandeza toda de inteligência que está à disposição de todos nós, o universo aí em movimento constante, onde a ciência, a lógica, a tecnologia, está tudo à nossa disposição. E nós continuamos questionando a nossa existência. Não estou nem me referindo a acreditar ou não em Deus, você está entendendo? Aí já é máximo, porque a pessoa não acredita em Deus, mas acredita em alguma coisa, nem que seja em si próprio. E aí nós começamos até não acreditar em nós. Então, o processo reencarnatório, eu volto à situação da criança, quando muitas vezes, quem não já disse em algum momento da vida para alguém, para os pais, eu não pedi para nascer. Estou dizendo alguma aberração? Não. Pois é. Realmente, vou dizer uma coisa para vocês. Se existe uma verdade, é o que cada um disse. Eu não pedi para nascer. Não pedimos mesmo. Nós imploramos. Caímos de joelho. Gritamos, pedindo socorro para poder estar aqui. Então, não pedimos mesmo, imploramos. E nas condições que estamos, nas condições de vida que recebemos, no ambiente familiar, na história, no trabalho. Então, o que é que nós temos que fazer? Lutar para
Dá valor a essa oportunidade. Quando sentirmos a melancolia, a intranquilidade, e eu estou dizendo para vocês, porque eu sinto isso. Quantas vezes de manhã eu amanheço, coloco o pé fora da cama e digo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Bom, se eu deixar que esse pensamento tome conta do meu campo mental, eu nem levanto. Mas eu coloco a mão numa cabeceira que eu tenho, e isso é hábito, é a prece que eu faço. Eu acho que o Criador já está cansado de tanta lamúria de peditório, então já não faço mais. Eu já sou rápido para conseguir um espaço para chegar até Ele. Eu boto a mão e digo, amigo, me dê a chance de ao longo do dia eu ter alguma utilidade. Pronto. E pode ter certeza que a utilidade que você pediu chega. Peça que vem. Não reclame, não lamente, não coloque para você, não se enfeie, não goste dos outros sem gostar de você. Não queira fazer a sua felicidade baseado em outra pessoa. Isso é próprio de muitos de nós, não é? Ah, eu não sou feliz por conta de fulano. Seja feliz, que as pessoas que têm ambiente vibratório positivo procuram o seu campo de energia. Esse é um caminho. Então, quando nós falamos a trajetória para o processo depressivo, eu não sou psicólogo, psiquiatra, nem psicanalista, nada disto, eu sou apenas um economista e dos ruins. Porque a minha conta, 2 e 2 dá 4, e a dos que eu vejo aí nunca fecha em 4. Sempre é 7, 8, 7,5 e tal. Então, mas depois a gente sempre tem que pagar a conta. Aí, resultado, então, mas vivendo, aprendendo com as pessoas, conversando, sentindo, no acolhimento, você vai o quê? Tirando proveito, primeiro para você. Não é? Porque acolher é uma das coisas mais importantes da vida, e qualquer um de nós é barato, pode acolher. Não custa nada, pode acolher. Uma palavra, um envolvimento, uma mão estendida, um entrar no elevador que ninguém dá nem bom dia, passa por cima de você. Se até os próprios animais, que têm uma diferença grande de nós, porque a diferença entre nós e os irmãos ainda que estão nesse estágio, é que nós já temos a capacidade do diálogo e não usamos. Poucas vezes usamos. Preferimos o quê? A nossa individualidade. Aí quando o sofrimento bate, vou buscar quem? Gente, quando eu estou em algum processo de agonia, a primeira coisa que eu faço, bateu aquilo, é pedir socorro. Não quero nem saber. É o mentor, seja lá quem for, é prestando atenção à conversa de um interlocutor, porque às vezes a espiritualidade, ela usa um instrumento muito próximo de você, que a gente quer que venha alguém, né? Buf! Como outro dia, uma senhora terminou um trabalho aqui, parece brincadeira, mas é verdade, essas coisas fazem parte da história de trabalho com a doutrina que nós temos. Eu disse, olha, mas a senhora não já recebeu alta? Porque eu fico ali do lado de fora conversando, já, mas é que eu tive um problema lá no condomínio. Eu digo, mas aqui nós não temos entidade síndica para ajudar a resolver esse problema. E ela ficou rindo assim, eu digo, olha, quer tomar o passo de novo? Beleza, agora, não é trazer problema de condomínio que a gente vai resolver. Então a gente passa a vida inteira querendo passar para a espiritualidade, para isso, para aquilo outro, para... aí toma passo, fica passado e não resolve nada. Porque, gente, a vida tem que ter consequência. Eu aprendo, está aí, se fala na doutrina, 1 semana de evangelho, 5 dias, não sei quanto, já é o suficiente para você não desconhecer mais. E não precisa você fazer uma leitura do evangelho extremamente profunda, científica, não. Eu falei aqui 3 coisinhas simples, a cada um segundo as suas obras, faça por onde que eu te ajudarei, e faça ao próximo. Próximo, sabe quem é próximo? Dê uma olhadinha para o lado. Esse é o próximo. Na frente, quem está atrás é para frente. Esse é o próximo. Fazer a ele o que você gostaria que fosse feito a você. Aqui na comunhão, olha, eu estou aqui há muitos anos, muitos anos. Você ia até fazer uma pergunta, né? Porque eu contei porque comecei na doutrina com 9 anos. Eu explico por quê. É que na época, isso era, não é que fosse permitido, mas é que teve um fato engraçado. E aí, resultado, nós às vezes estamos aqui, entramos aqui genuflexos na casa. Meu irmão, chamamos todo mundo de irmão. Aí quando saímos ali no estacionamento, tem ficado lotado, aí é um tal de um querer acabar com o outro. E cadê o irmão, pô? Foi para onde? Aí o cara quer levar o passe para onde? Ele já ficou aqui, então a casa acaba ficando com um depósito de passe não utilizado. Isso é bom, porque a gente vai buscando no estoque, né? Para não ter que estar trazendo energia nova. Mas é impressionante isso.
Então, a própria espiritualidade, quando nós estamos em processo de tratamento, a recomendação que faz é o seguinte: quando acabar de atender o cidadão, diga para ele, vá para a sua casa e dê continuidade a um pensamento positivo, uma ação de energia positiva, para que a gente possa continuar a fazer essa tarefa no desdobramento da noite. Porque o pessoal acha que é um passe de mágica. Entrou ali, levou aquela abanada, está resolvido o problema. Me desculpem, não vai aqui nenhuma crítica religiosa, mas é a famosa hóstia, as indulgências. A gente sempre quer terceirizar a nossa solução de vida. Eu falo isso com veemência. Eu digo isso para mim, não vou ter vergonha nem constrangimento de dizer para vocês. Consequência, não estamos mais na época de que fiquem adulando a nossa cabeça. Meu irmão, vai fazendo isso, eduque alguém desse jeito. A gente educa e a própria lei do universo, de que forma que nos educa? Muitas vezes não nascemos coxo, não nascemos com dificuldades extremas. Isso é injustiça, maldade da lei do universo? Isso é sofrimento para que o Criador tenha prazer em ver a gente derramar lágrimas? Não. Isso chama-se ação educativa, que está instalada na consciência de cada um de nós, esse instrumento individual. Esse juiz que não é togado, que quando chega no plano espiritual, ninguém vai dizer você vai para a direita, para a esquerda, ou sobe ou desce. Não, meu amigo advogado João? Não é isso? Não vai. Aqui sim, lá não. Lá não aparece ninguém para lhe dizer isso. Quem lhe diz? Sua consciência. Essa é que tem que ser atendida, valorizada e percebida por todos nós. E a doutrina que nós abraçamos, ela tem essa propriedade. Ela veio romper o quê? O véu, não digo nem da ignorância, eu digo que o véu da acomodação. Porque saber dessas coisas, todo mundo já sabia há muito tempo, mesmo antes de Kardec, né? Mesmo antes de Kardec. Ele foi lá e codificou, normatizou as coisas. Mas antes já se sabia, mas se escondia. Então o véu não é da ignorância, é abrir para que você enxergue aquilo que você já sabe e que você está fazendo vista grossa. Querendo passar para quem? Eu passo a minha responsabilidade para você, Wagner, você resolve. Eu chego aqui e digo, amigo Wagner, eu estou assim, assado. Você diz, vá, meu irmão, está tudo bem. Eu saio, tudo bem. Tem duas coisas que vão acontecer. Eu vou achar que você não é bom médium e eu vou ter a segunda situação, uma tremenda de uma decepção que eu não vou assumir. Ainda vou botar para cima de você também. Então, aqui é uma escola, é um banco. Estar encarnado é uma grande escola. A escola, não aquela escola desligada da nossa vida comum. Porque a gente tem mania, ao longo de todo o nosso trabalho cultural, foi assim, religião é uma coisa, minha vida é outra, não é isso? Depois, quando a gente chega diante do lugar, não tem nenhuma, não tem nem outra, e a confusão se forma, e lá vai a gente carregando dramas e dramas e dramas. Quer perguntar alguma coisa, Wagner? Senão... Eu, curiosamente, no ano passado nós fizemos um programa sobre mediunidade aflorada. E veja que curioso, Léo, 20% dos casos do atendimento registrados no atendimento fraterno específico aqui da nossa casa diziam respeito à depressão, tristeza e depressão. É um número, um percentual bastante expressivo. Ao longo dessa semana, eu lia sobre depressão e qual não foi a minha surpresa? Identificar que nós somos aqui na Comunhão Espírita de Brasília um microcosmos da nossa humanidade. 1 em cada 5 habitantes da nossa humanidade sofre ou já sofreu, sofre ou sofrerá desse mal. Interessante isso, né? Então nós estamos tratando de algo que, sem nos darmos conta, possivelmente nós seremos, se já não fomos, nós seremos vitimados. Então é muito importante que nós saibamos diferenciar, e era essa pergunta que eu queria dirigir a você, João, saibamos diferenciar tristeza de depressão. Qual é a diferença entre um e outro? Eu vou fazer uma outra observação aqui. Quem já teve cuidado? Porque normalmente eu tenho um mestre, que deve ser o mesmo de todos vocês. Mas o meu mestre é aquele que eu respeito. Por quê? Porque eu olho assim, ele caminhou mais rápido do que todos nós. Então, eu faço reverência a ele. Esse mestre de todos nós, que esteve aqui há 2000 anos e pouco atrás, que todo mundo diz assim, ele veio para nos salvar, isso é conversa, ele veio para ensinar. Se ele viesse para salvar, ele estaria passando por cima da lei de progresso, estaria rompendo
algo que tem que ser natural. Ele vem ensinar, mostrar, exemplo, dizer o que nós precisamos fazer para poder dar andamento e seguir a trajetória que ele em algum momento percebeu muito mais rápido do que cada um de nós, seja lá onde for. Então, esse mestre, quantas vezes ele também chorou? 2, que a Bíblia até faz referência, sobre Jerusalém, que deve estar chorando até hoje, né? Bom, e outra, Lázaro. Então, naquele momento que ele derramou lágrimas, o que é que foi isso? Tristeza, emoção, intranquilidade. E ele frisou isso. Venham orar comigo, não é? Ainda mais nós, que ainda somos esse poço, como eu disse aqui no início, de intranquilidades que precisamos vencer. Então isso se instala mesmo, faz parte de todos nós. Nós não podemos deixar que isso avance. E como é que a gente também não deixa? Não é uma fórmula estabelecida, porque cada um encontra seu caminho, alguns não encontram não. E aí é onde vem um outro trabalho que a gente está fazendo, que ontem estava falando na palestra, dizendo a cada 5 pessoas que estão encarnadas nesse planeta, uma se automutila. O que é a automutilação? Ela se apresenta de diversas formas, ferimentos, etc., come demais, come de menos, enfim, ou seja, uma insatisfação que você carrega no seu coração, você não encontra forças para reagir, você quer transferir isso para onde? Para a adrenalina, para o seu corpo, maltrata a si próprio. Até as automutilações religiosas de se auto-chicotear achando que vai agradar a Deus. Mas é um fato. Então nós temos que dar utilidade à nossa vida. Utilidade, gente. Não precisa ficar ansioso para que a utilidade seja a cada minuto. Mas se a gente ficar atento para a vida, nós vamos ter utilidade sempre. Não é necessariamente a utilidade profissional. Agora, estava em Salvador, conversando com uma pessoa sentada na praia, que carregava uma certa dificuldade de existência. Porque chama-se bipolar, né? Eu nem gosto de falar isso porque às vezes os profissionais vão querer me incomodar. Mas vão dando nome ao longo da vida, bipolar, não sei o quê. Antes era enlouqueceu, né? Cada coisa. Mas enfim, aí eu sentado, eu digo, eu vou cutucar para ver como é que vem a história. Eu disse, fulano, me diga uma coisa, eu estou num trabalho constante, conversando com pessoas, o que significa? Me diga alguma coisa que você sente que justifique essa melancolia, esse abatimento, essa inapetência. Eu sinto um vazio. Aí eu falei, me diga outra, porque esse eu também sinto. Aí ela ficou me olhando, olha, eu sinto assim, uma ansiedade, olho para o tempo, eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu digo, me diga outra, porque essa eu também sinto. Aí ela disse assim, ficou me olhando, pô. Aí me disse umas 4, e todas eu disse, eu tenho todas essas. Agora, tem o seguinte, não me entrego. Sei que isso tem uma razão e uma lógica, e que eu preciso a cada dia ir vencendo essa barreira. Principalmente quando o escafandro chega aos 65 anos, né? E alguns mais. Estou vendo ali meu amigo Durval, ainda não tem isso, né, Durval? Mas está perto. Né? Então, quando a gente percebe que a bateria, ela já de vez em quando tem que ter uma carga maior. Aí, nessa hora, bate aquela agonia. Por isso que ontem me ligaram e disseram assim, o senhor tem uma data para dezembro, dia 4 de dezembro, para fazer uma palestra lá em São Sebastião? Eu digo, bote agora, essa é a única que eu quero. Ela falou, por quê? Eu digo, porque dezembro eu tenho garantia que a espiritualidade pode me segurar até lá. Porque aí eu posso, nas minhas preces, dizer, olha, eu tenho agenda. Nem que eu até lá não faça nada, mas eu tenho agenda dia 4 de dezembro, então eu acho que os amigos da espiritualidade vão fazer um agrado aí, me segurar para eu poder romper a história. Então, gente, temos que ir dando utilidade à nossa vida, utilidade. E outra coisa, a maioria de vocês, eu acho que todos vieram aqui de livre e espontânea vontade, com as próprias pernas, os braços, estão me enxergando, me ouvindo, acho que estão me ouvindo, senão teria ido embora. E aí eu falo assim, onde é que está o nosso problema? Aonde está o nosso problema? Nosso problema é falta de ação, de trabalho. Chega numa casa dessa, você tem aqui atividade social, você tem um abrir de porta, um sorriso, gente. Um sorriso, né? Um sorriso que você possa dar, se colocar à disposição. Isso é utilidade. Essas pequenas coisas, elas são, às vezes, muito mais importantes de qualquer tipo de PhD que a gente carregue nas costas, não é?
Então, esse é o objetivo de todos nós. Esse é o compromisso que nós temos que ter. Isso eu faço constantemente comigo mesmo. Então, para quê? Para que esse desânimo, essa angústia, essas coiseiras todas que acontecem com a gente, para que não passe disso. Porque eu sei, opa, isso é o escafandro, que eu estou lembrando lá de cima do oxigênio, do convés. Há uma respirada a fundo e digo, não, mas ainda tem que continuar aqui, né? A tarefa não está completa ainda. Tem que fazer isso. Diga. Em que medida podemos dizer que a depressão é a doença do século? Olha, hoje inventaram isso, que é a doença do século. De que século? Isso é a vida inteira. Desde o homem de Cro-Magnon, homem de Neandertal, os hominídeos pequinenses. Eu estou falando isso porque quando eu fui aluno, eu tinha um professor que me fez aprender isso. Chamava-se Nicanor Moraes. Ele ficava do meu lado. O que é hominídeo pequinense? Aí eu tinha que estudar, porque senão... Então eu aprendi. Então o homem de Cro-Magnon está lá, se a gente lê Os Exilados de Capela, sabe? No momento que a gente ergueu os olhos para cima, já veio o banzo. Ou seja, somos os exilados do tal paraíso que a gente chama, né? Que a gente saiu de um paraíso de flor. Não, saímos no processo da caminhada namorada do Pai, todas. Que chegamos aqui nesse presépio que foi colocado para nós, preparado por milênios e milênios, com outros que transitaram aqui, deixando diversas coisas para que a gente hoje pudesse já estar usando da inteligência do livre-arbítrio, que foi uma conquista nossa. Passamos aqui já muitas vezes. Hoje, já não caminhamos mais como quatro patas, já liberamos as mãos para fazer com elas outras coisas. Fazemos muitas erradas com elas, mas já muitas coisas boas, não é? Então nós estamos nesse caminhar. Então não é do século, é da nossa saudade do que nós deixamos, porque o mal é temporário. E não foi criado no universo duas forças, Deus e outro. Não, só tem uma força, força do amor. Essa força sim. O resto são situações ainda em processo de burilamento. Por isso que às vezes me incomoda. Eu vou falar isso aqui, não se chateiem comigo. Nós aprendemos ao longo da nossa existência se ajoelhar muitas vezes e fazer prece assim. Meu Deus, eu não sou ninguém. Eu não sirvo para nada, eu sou muito pequeno, eu sou isso, olhe por mim. Quando a gente faz isso, a gente está chamando ele de incompetente, de uma obra horrível, de uma situação desagradável. Ora, diga diferente, eu sou luz, você está dentro de mim, eu apenas estou ainda envolvido por uma crosta que as existências estão passando o buril e limpando para que eu consiga chegar no diamante que pertence a toda a sua joia da criação. Pronto. Então não precisamos nos colocar numa situação de inferioridade para que o Criador olhe para a gente com peninha. Meu Deus, é a gente trazer o Criador para nós, né? A gente tem que fazer o inverso, ir atrás dele, e não é olhando para cima também não, dentro. Talvez uma maneira de diminuir a intensidade da melancolia seja o auto-perdão. Assim procedendo, as questões da vida perderiam seu peso e encontrariam mais objetividade? O auto-perdão é fundamental. Eu costumo dizer uma coisa, não tenham vergonha do ontem. O ontem já era. Já era. O ontem passou. Não temos que nos envergonhar do ontem. Agora, temos que tomar cuidado com o hoje e com o amanhã, porque nós estamos hoje mais sabidos do que ontem. Mesmo tendo se arrastado em algum lodo da existência. Não importa. Não é? O mestre, quando esteve aqui, diante das situações mais desagradáveis da conduta humana, ele sempre foi sereno, não foi? O que é que ele disse em algum momento para uma senhora? Ninguém jogou pedra em você. Ninguém lhe atingiu, muito menos eu. Ou seja, ele mesmo se colocou na condição de não ser julgador. Agora, a gente só vai até aí. A gente só vai até aí. Nós somos tão convenientes que só vamos até aí. Não prestamos atenção no que foi dito depois. Vá! E não faça mais. Não fazer mais é outro dia, né? É o futuro, pô. Então nós temos que dar atenção a isso. Não olha para trás com preocupação, não. Ontem passou, já era. Meu ontem não me interessa. Se eu ontem falei demais, disse o que não devia, não fui conveniente, não importa, eu não vou recuperar isso. Eu até fiz uma observação em redes sociais.
o tempo não volta. Aí alguém botou, volta sim, na reconstituição de crime. Eu digo, não, isso é lembrar, não é voltar. Não é? Reconstituir é lembrar, não é voltar. Então a gente fica reconstituindo as nossas situações de passado. Vamos olhar para frente e corrigir, porque todos nós temos uma essência de luz forte no nosso coração. Eu olho aqui, eu não tenho evidência não, mas eu sinto, eu vou prestigiar vocês, um hálito positivo, entendeu? Isso é fundamental, e isso é que vocês têm que passar para dentro, passa para dentro, construa um processo de crescimento a cada dia, e seja útil, dê utilidade à sua vida, quando puder faça, ajude, não fique só atrás de socorro, né? Tem aquele cara, papá, depois se der tempo eu vou contar a história do espírito terrível que ficou num buraco lá e o mentor tentando tirar ele durante milênios. Eu vou aproveitar então essa deixa e vou tomar a liberdade de passar uma pergunta aqui à frente, porque eu acho que está 100% dentro disso que o João já gostaria de comentar. Como se dá o processo depressivo através de um espírito obsessor? Como atraímos esses espíritos? Afinidade, estação de rádio. Eu tenho um rádio que está passando, aqui por exemplo, agora está passando todas as ondas. A TV Web está aqui passando, a Rádio Comunhão, a TV Brasília, todos os canais estão transitando aqui. Agora eu sintonizo a minha faixa onde eu quero. Se eu quero um rock pauleiro, eu vou lá, ó, pá. Se eu quero só notícia, pá, CBN. Se eu quero isso, eu sintonizo. A gente tem mania de passar sempre o seguinte, eu tenho um obsessor. A gente vê isso muito nos trabalhos. Olha, seu Léo, o meu obsessor é muito forte, então eu levo ele para casa, pô. Porque quem tem um obsessor forte não pode deixar de lado, né? Agora, se o seu obsessor fosse meia boca, solta ele. Agora, a pessoa quer segurar o obsessor com pão de ló, aí ele fica mesmo. Ou seja, a gente cria a obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, do desencarnado para encarnado. São ondas de afinidade, como nós temos aqui. Todos nós estamos aqui, olha quantos, dentro da mesma onda, não é? Poderíamos estar aqui ao lado, num outro tipo de auditório, onde tivesse um show, eu não vou dizer o nome não, mas fuleiro. Estaríamos todos lá já com outro campo vibratório. Então, a gente vai mentalmente e fisicamente onde a gente quer. Não é? Eu costumo dizer uma coisa, uma vez fazendo um trabalho no sistema prisional, quando eu saí de lá, eu quieto, olhando aquilo, e eu ficava como voluntário, aqui na Papuda e no CAGE, antigo CAGE, que não tem mais. E eu ficava pensando, gente, como é que esse pessoal consegue ficar aqui dentro? Eu passo uma noite aqui como voluntário, que ninguém está me obrigando a ficar aqui, né? Então eu posso até não vir mais, mas tentando entender um pouco aquelas... Eu digo, sabe por quê? Porque o pensamento é livre. Ele está ali isolado e voa, vai aonde quer. E a gente não para perceber isso. Quando nós temos limitações físicas, eu já tive em UTI, né? Aí você fica ali. Aí quando você fica, você nem sente muito, porque seu pensamento vai onde você quer, você viaja. Então essa é a nossa liberdade. Então a gente vai aonde quer, encontrar com quem quer, com as afinidades que temos. Então, às vezes, o que é que ocorre? Aí eu vou trazer para o lado do que se torna a enfermidade. A gente vai criando esse link, né, de compromissos, procedimentos e afinidade vibratória. Evidentemente que a gente vai entrando na faixa de pressão daquele campo mental obsessivo que está tomando conta de nós. E aí a gente entra num processo, perder a capacidade de reagir. E às vezes vai até a condição de possessão, ou seja, já está sob domínio, perdeu as forças, se entregou, não é? Até sob ação excessiva medicamentosa, já se torna apático. Se alguém soprar na sua orelha, você nem presta atenção. Mas o seu pensamento está livre, está envolto em tantas coisas complexas. Limpar a mente, fazer a asepsia da mente, é o que nos liberta. Porque quando nos procuram vibratoriamente e você não aceita, não tem afinidade. Trabalho feito, vamos lá, essa coisa é boa. Eu também, quando fui menino, cheguei a ser cambono. Vocês não sabem o que é isso, um dia a gente explica. Aí, o que é que ocorre? Trabalho feito, o que é trabalho feito? Botou, amarrou, fez, botou retrato, não precisa nada disso. Trabalho feito é o pensamento, gente. Foi lá, plasmou, foi. Isso tudo é um aparato para dar mais densidade às nossas curiosidades, necessidade de dar, concretizar a forma de ação. Mas o pensamento, ele vai, bateu, mentalizo negativamente em cima de alguém, e vou. Mas quando chega lá e aquele campo está protegido pela onda
de coisas positivas do seu merecimento, isso bate e volta, bate e volta. Acabou. Então, são coisas que a gente tem que ir colocando no nosso entendimento para que a nossa busca pela saúde mental ela seja mais intensa às custas do nosso esforço primeiro, né? Como eu disse, não precisa buscar felicidade em ninguém. A felicidade daqueles que nos rodeiam é importante, porque nos ajuda, nos estimula, né? Mas a felicidade é nossa. Você não é triste porque alguém lhe faz triste. Saia disso, né? Saia disso. Por que eu vou ficar triste? Não, a gente tem que usar aquela palavra, não sei mais nem se usa isso, mas em algum momento usava. Quando estão te incomodando, o cara diz fui, ainda usa fui? Todo dia muda, né? Mas fui, vá, sai fora, não aceite. Como lidar com o sentimento de culpa quando desperdiçamos a grande oportunidade de olhar o outro, acolhê-lo, ajudá-lo em seu sofrimento, que lhe custou um desencarne antecipado? A culpa e a dor estão enormes, a ponto de todo o restante perder a importância. Esse problema de consciência é incrível. A gente atribui a nós uma série de coitado de mim, em todos os sentidos. Né? Todos os sentidos. Quem já teve aqui a oportunidade de fazer, eu fiz na época de jovem também essa espécie de curso para entender um pouco esses jogos emocionais. O sim, mais, não é? Sim, mais. Você está dizendo para o cara, sai daí. Não, sim, mais. Então fique. Pronto. É um problema, né? Você quer? Vá. E é assim que a vida faz com a gente. Então você não tem que carregar culpas. Culpas é ontem. O que você pode fazer se você se sente culpado de alguma coisa e não dá para reparar naquele mesmo universo que você está se auto-acusando, faça num outro universo, porque a lei da vida é tão importante que mesmo você fazendo em outro setor, você vai ter merecimento para corrigir aquele outro que você não conseguiu, não é isso? E é por isso as sucessivas existências. Quantas vezes a gente não tem condições de resgatar o compromisso ali, está difícil, está complicado, então é melhor ir, né? Vai cuidar de outras coisas, quem sabe em algum momento se vinculem normalmente aquelas duas peças até resolver o problema no último ceitil, não é isso? Por aí. Carregar culpa não, preciso falar. Negócio de culpa. Como auxiliar uma pessoa que está num processo depressivo, mas não reconhece e admite estar nessa situação? Conversando agora recentemente nesse trabalho de automutilação, eu procurei psiquiatras, associação de psiquiatria, até para não ficar como charlatão no processo, né? Para depois não ter problema com questão legal e tal. E fui conversar muito para saber, para dizer, olha, nós estamos disponíveis para fazer parte, como voluntário, de ajuda nessa direção. Por quê? E eles concordam com isso. Você, todos nós que trabalhamos numa casa como essa, nós temos uma posição de acolhimento, de algum momento. Então, a pessoa, quando ela entra nesse processo, ela dificilmente se atribui que está com uma enfermidade. Não quer se sentir enferma. Então, procurar um especialista ou um médico, ela já está aceitando que é uma enfermidade. Por isso que eu digo que, às vezes, uma casa como a nossa aqui, no acolhimento, a gente é como numa emergência de hospital. O cara chegou que você não identifica osso com osso. Você chega na emergência, botou ali, o que é que os médicos fazem? Estabiliza o homem, não deixa morrer. Depois que estabilizou, agora vamos ver para quem que a gente encaminha. Quem é o especialista? Ortopedista, não sei o quê e tal. Aqui é a mesma coisa. Por isso que as pessoas, às vezes, têm mais facilidade de procurar um acolhedor. Acolhedor que pode ser um amigo, né, uma pessoa mais próxima. Como eu disse aqui antes, o mentor de cada um ajuda aquela pessoa no personagem que ele acha que está mais próximo e favorável a levar aquela informação. E aí já dá o primeiro toque. A pessoa, sem saber por que, abre o coração, olha, tal. Às vezes a pessoa não encontra instrumentos e argumentos para ajudar, aí diz assim, olha, mas vamos ali naquela casa que está ali, pode, ali tem uma pessoa, eu conheço um cara. Por isso que eu vou dizer um negócio para você, Wagner. E aqui está a nossa casa, que eu estou aqui desde menino. Eu friso sempre aqui. Nunca nós podemos deixar de ser acolhedor quando alguém chama pelo seu nome.
Nunca. Então eu digo sempre, às vezes o mentor ou o parceiro do plano espiritual do leal passa 30 anos na cabeça do leal, vai lá naquela casa, você está todo decrépito, lá tem um cara chamado Wagner, você conhece ele, procure ele, procure ele, procure ele, procure ele. E eu fico com aquilo na cabeça sem saber, um dia, depois de 30 anos, eu digo, rapaz, eu tenho um amigo lá naquela casa, na comunhão espírita, Wagner, eu vou até lá conversar com ele. Aí eu chego aqui, aí digo, Wagner, todo acanhado, né? Porque o cara também, quando chega aqui, ele chega achando que todo mundo está enxergando o campo espiritual dele, né? Tício, o cara está um tufo preto, né? Parece que queimaram ele. Não estamos enxergando nada disso, pessoal. Se vocês entrarem aqui sorrindo, nós vamos dizer, ih, rapaz, está vindo um semideus. Então, esse negócio também é complicado. Aí eu chego aqui no Wagner, bato a porta do Wagner, e aí ele diz assim, ô Leão, quanto tempo e tal, que beleza, o que é que você quer? E eu falo baixo, queria ali conversar com você. Disse, olha, infelizmente eu vou ter que te encaminhar ali para Antônio. Aí ele diz, ó Wagner, até logo, onde é que fica Antônio? Ali ele vaza. Ele não quer conversar com o Antônio, no primeiro momento ele não quer conversar com o Antônio, quer conversar com você. Aí o mentor dele, sabe o que é que faz? Vai de noite para a tua casa e fica 30 anos na sua cabeça. Eu jogou fora meu trabalho, você jogou fora meu trabalho. Então, quando nós abrimos o coração para ser útil, seja aqui, seja onde quiser, entendeu? Nós estamos credenciados para ser úteis em qualquer lugar, em qualquer lugar. Por isso, não negue uma palavra, não negue uma atenção. Posso contar um negocinho que aconteceu antes de eu vir para o trabalho aqui na segunda-feira? Veja como é que são as coisas. Eu gosto muito de botar as minhas fragilidades para fora, porque para mostrar que a gente, todo mundo tem os pepinos todos. Quando eu estava vindo, eu e a minha mulher, ela trabalha comigo segunda, e parei o carro para botar gasolina, e como sempre ela reclamando, você nunca põe gasolina, aquelas coisas, eu sublimando. Rapaz, tá, gasolina, porque pôr gasolina em posto é perigoso, à noite eu estou quieto lá. Aí, quando eu estou parando o carro, já minado por essa situação, que eu fui parando o carro, a moça falou, naquela bomba. Aí eu vi que vinha uma moça toda... Lembra aquele thriller do Michael Jackson? Ela vinha daquele jeito. Quando ela veio, eu tentei fechar o vidro. Olha que covardia. Eu sou até um cara corajoso. Mas eu acho que a minha mulher ficou... eu digo, pronto, vai ver que era intuição. É agora. Aí eu tentei, quando eu tentei, a moça falou, senhor, mas bem sorridente. Parece que naquele momento ela abriu uma luz assim, e a pinga e tudo, que depois ela me explicou que estava, sumiu. Ela disse, não fecha o vidro não, pô, senti uma vergonha. Eu falei, não ia fechar não, ela falou, ia. Aí eu disse, menti também, falei para ela. Aí ela ficou me olhando assim, eu falei, me desculpe, estou à sua disposição. O que é que a senhora quer? Ó, está aqui dentro dessa sacolinha, cachaça. E aqui embaixo tem umas pedrinhas de crack, tá? Eu moro ali ali debaixo de uns papelão. Mas eu não quero nem para uma coisa nem para outra. Eu estou precisando para comer. Aí eu disse, fechado. Aí eu, entreguei. Ainda tirei da minha mulher, porque eu não tinha, entreguei. Aí, vocês estão vendo a covardia. Nós estamos virando seres humanos com medo uns dos outros. Por quê? Pela expressão dela. Então, olha o que é que ela está me servindo, me deu uma lição, disse assim, quem és tu, Leal, para fechar o vidro para alguém que está batendo a sua porta de alguma forma, e se viesse te agredir, tu ia ter força para sair fora, mas não, está indo para onde, Leal? Vai falar bonito lá no trabalho, e aqui não acolhe porque está do lado de fora? Vocês estão me entendendo? Assim é comigo, com todos vocês. Então, nós temos que estar ligados na vida. A vida é que nos ensina em todos os instantes. Percebam aonde está o aprendizado. Ele às vezes não está na carteira da escola, não. Ali é informação, não é isso? Agora, a gente aprende na prática da vida. Isso é que está nos chamando. E a doutrina que abraçamos é prudente nisso. Trabalho, porque o mestre falou, né? Eu trabalho, o pai trabalha, ou seja, a obra não é finita. E outra coisa, quando nos chamam de obreiro, é verdade.
Porque o Cristo precisa de cada um de nós com o nosso tijolo. Se a gente não botar o nosso tijolo na parede, ela vai ficar vazada. E enquanto esse tijolo não estiver lá, que é a responsabilidade de cada um de nós, a obra não vai estar pronta. Ele não vai dar conta do recado. Então ele precisa da gente. Está esperando que a gente faça. E a lei de progresso, de universo, de amor, de fraternidade, de crescimento é isso. Precisamos uns dos outros para construir a estrada da vida. Nós temos mais duas perguntas. Estamos nos aproximando já do fim do programa, mas acho que conseguimos fechar essas duas, né, Léo? Depende. Olá, professor João. Eu tenho certeza que você será capaz. Olá, professor João. Como saber se o indivíduo está passando por um processo de depressão ou de obsessão? As coisas aí, eu não sou professor não, hein? Não. As coisas aí, elas se misturam, elas são complementares. Porque, veja bem, a depressão não é uma pecinha solta dentro da sua estrutura, que de repente ela sacudiu demais e deu chute, e aí tudo desarmoniza. Não, é um componente. Veja, quem adoece o corpo é o espírito, né? Eu vou fazer uma observação. Todo mundo, quando nasce, diz assim, olha ali no berçário, eu vi com meu neto agora recente, parece com quem? Eu falei, com ninguém. Não parece com ninguém. Tanto é que tem que botar uma presilha no cabra, porque senão trocam. Por que não parece com ninguém? Porque quem vai dar o viço, a personalidade, é o espírito. Ele reencarnou, ele vem de uma simbiose, se instalou ali, ele vai ter que se acomodar no escafandro. Então, depois é que o escafandro vai parecer com o que ele quiser apresentar e que está estruturado dentro da engenharia reencarnatória. Então, o que é que ocorre? Quando você desencarna também, se não tiver o nome na tabuleta, lá, não vou falar meu nome não, é mau agouro, né? Mas botar lá Pereira, aí o cara, se não tiver isso, você entra e você faz prece para todo mundo, sem saber por quê, porque saiu já, o vício que é o espírito saiu, e aí está o aparelho físico ali pronto para quê? Ou para ser cremado ou para ser devolvido aos vibrões, para fazer o processo natural de transformação da vida pela vida, cada um sendo útil no seu momento e na sua escala evolutiva. Então é isso. Então o resultado, a gente vai criando, o corpo, o espírito é que adoece, a gente traz a nossa personalidade espiritual e vai se mostrando, né? Tanto é que às vezes a gente olha para uma pessoa, ela tem um semblante de tristeza. Por quê? Se pegasse talvez, olha o que eu vou fazer, a aberração que eu vou fazer. Tira um outro espírito que vive rindo, bote ali, que aquela fisionomia ia abrir toda, mas ia rir também, não é? Por isso que a gente diz, olha, sorria, eu agora nos trabalhos estou dizendo, o passe não vai ter mais resultado se quando eu abrir a porta, vocês não olharem para mim e disserem, e aí, Léo, tudo bem? Porque, rapaz, quando eu abro a porta, nega assim, Aí eu fico pensando, ou nós somos incompetentes, ou o cara não está fazendo a parte dele. Então façam a sua parte. Não existe essa situação de... Você está entendendo? É tudo uma consequência, é um agregado de informações que você vai trazendo com um cunho na sua essência espiritual, né? A sua engenharia, o seu computador mental, que agrega uma série de componentes das suas vidas, né? Que está aqui armazenado. Eu não estou precisando de todas agora, aí o Criador faz dentro dessa estrutura que a gente edificou como... nesse escafandro, mas elas estão armazenadas. Às vezes, de vez em quando, eu estou quieto aqui e vem uma coisa na cabeça. Puf, é de alguma coisa que a gente vivenciou. Por isso que, às vezes, quando o homem escreve algumas coisas, ele diz, ele é futurista. Não é futurista. A cabeça dele tem alguma imagem de algo que ele já... Como Sócrates e Platão dizia, eu não crio nada, eu sonho. Aí o cara diz, sim, mas qualquer um pode ser. Não, peraí, também o sonho vinha na cabeça de alguém que estava interessado numa lei de progresso, de trabalho, de ciência. Perfeito. Tendências ao homossexualismo podem ser a expressão de algum tipo de depressão? Se positivo, como combatê-la? Isso é um tema complicado. No Tirando Dúvidas, nós já tivemos várias palestras, eu até convidaria quem fez essa pergunta para ir lá, porque é um negócio muito complexo. Aliás, eu até falava com o Wagner, aqui, antes de iniciar o trabalho, que eu costumo viajar, e agora estou indo segunda para Portugal. Eu gosto de me enfronhar dentro daqueles mosteiros e ficar quieto para escutar os sons das mentes, porque fica plasmado, né?
de problemas que existiram, que vem trazendo para todos nós violência, a sexualidade se apresentando de diversas formas, não é? E que a gente não consegue fazer uma avaliação correta, ou tenta trabalhar à luz do ambiente médico, ou tenta ir pelo lado distorcido de percepção. Então, você me desculpe quem fez essa pergunta, eu não teria como responder isso, e olha porque é um assunto muito longo, em 1 minuto. Eu estaria em algum instante falando alguma impropriedade que não cabe, mas pode ter certeza, procura a gente no Tirando Dúvidas, se eu puder colocar isso aqui. À vontade. Leve essa pergunta, que lá nós vamos ter todo o tempo, porque já tratamos desse assunto diversas vezes, para mostrar como é que as coisas acontecem. Até porque eu costumo dizer o seguinte, no plano espiritual nós já viemos várias vezes na condição masculina, aí teria que transitar por na condição feminina, para quê? Para exatamente saber e aprender, vivenciar em todos os segmentos do processo evolutivo, para que a gente possa depois sentir um ser completo, não é? Porque a gente passa a vivenciar a experiência de cada categoria de vida, como já viemos lá de baixo. Eu falei aqui em Homem de Cro-Magnon, não falei? Que a gente era canibal e etc. E hoje não estamos até muito diferente não, porque até estamos fazendo isso ainda. Então, é um assunto complexo. Me desculpe não entrar, Wagner, se me permitir, porque aí eu estaria, talvez, indo numa linha de não satisfazer a pergunta. Mas estamos à disposição porque é um assunto que a gente trata sem nenhum tipo de tabu, sem nenhum tipo de preocupação, porque, aliás, o que nós nos propomos nessa casa é ser o mais claro possível. Se sabemos, sabemos, se não sabemos, vamos estudar. Perfeito. Isso aqui é uma casa de estudo, de trabalho. O que nós estamos fazendo aqui é estudo, principalmente para nós que estamos aqui, né? Perfeito. E as perguntas de vocês são formas e estímulos para a gente ir pesquisar cada vez mais. Mas não coloque as coisas dessa maneira, só isso que eu digo. É muito mais profundo, é muito mais rico de informação do que apenas nessa situação, entendeu? Perfeito, João. Eu ofereceria, de forma muito respeitosa, o atendimento fraterno aqui da nossa casa, que funciona todos os dias, em horários também variados. E certamente um atendente fraterno estará credenciado a responder, a compreender um pouquinho melhor essa dor que lhe inquieta, essas dificuldades de compreensão e a troca positiva de ideias, o diálogo fraterno. Então eu ofereço a possibilidade, a perspectiva além dessa já oferecida pelo Leal, a possibilidade de conversar com o atendente fraterno. E outra coisa também para completar, até porque eu acho que se essa questão está surgindo no seu campo de interesse, nós temos uma literatura também bastante vasta, Sexo e Destino, Sexo Além da Morte, de Ranieri, tem uma série de obras que já dá uma certa, um embasamento para que até depois essas interrogações venham de uma maneira mais bem direcionadas. Perfeito. Nós fizemos um programa, foi o último programa do último Comunhão Espírita do ano passado e falamos justamente sobre isso, sobre sexualidade. Então, eu acho que vale a pena também uma visita a esse programa. Esse programa está disponível no nosso canal do YouTube, da Comunhão Espírita, e eu acho que vale também uma visita. Então, acho que essas fontes todas se complementam. Temos possibilidades de ir mais fundo nessa questão. Finalizamos. O tempo passa rápido, né, Léo? Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos em especial a sua presença, as suas respostas, a sua vibração, o seu bom humor, eu sou a sua forma didática. Por convicção, viu? E ficamos muito felizes com a possibilidade dessa troca de ideias, dessas positivas reflexões e inquietações que nos são trazidas a partir das respostas. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.